Olá, meus queridos ouvintes, a paz de nosso Senhor e o amor de Maria estejam com todos vocês. É sábado e que a alegria está com você, meu querido ouvinte. Não fique desanimado, preencha a sua tarde assim com uma programação completa aqui na Rádio JC Guaçucê. Você encontra de tudo, orações e muito aprendizado. Você sintonizou na rádio certa. Esse é o programa Conhecendo a Igreja com Márcia Cândido e José Rodrigues. Muita fé para você que está desanimado, muita luz para você que está na escuridão dos seus problemas, muita esperança a você que acha que o seu problema não tem solução. Tudo no tempo de Deus, Ele está sempre nos dando força e coragem para ir adiante dos nossos obstáculos, né? Hoje no nosso programa nós temos como tema o amor à igreja. Que Deus possa estar sempre presente na nossa vida. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vindo ao Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo. Fazer que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Continue em sintonia, porque está chegando o José Rodrigues dando continuidade ao programa, hoje com esse tema maravilhoso. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja, que tem como tema o amor à igreja. Como base para o programa de hoje, temos textos retirados do site da editora Cleofas, do professor Felipe Aquino, e também como fonte ACI Digital, um site de imprensa que noticia notícias da Igreja Católica. Então, meus amados irmãos, vamos falar brevemente do beato Carlo Acutis, que viveu a doença com esperança por seu vínculo com a Eucaristia. Então, um devoto de São Francisco de Assis, isso respondendo a um ouvinte que pediu que falássemos sobre este beato, esse jovem beato. Morreu jovem, com apenas 15 anos de idade. Então, de acordo com o site ACI Digital, o beato Carlo Acutis viveu sua breve doença, tendo falecido em 2006, apenas 3 dias depois de ser diagnosticado com leucemia, quando tinha 15 anos. E como transformou esse sofrimento em uma fonte de luz e esperança? Essa é a pergunta que propuseram durante um encontro realizado em Assis, nesta terça-feira, 13 de outubro, isso de 2020, né, meus amados irmãos? Esse texto saiu na imprensa. Por ocasião da beatificação do jovem italiano no último sábado, 10 de outubro, então um jovem beato aí, Carlo Acutis. No encontro organizado pela Diocese de Assis, Nocera, Umbria, Guado, Tadino, o bispo local, Dom Domenico Sorrentino, estabeleceu um paralelo entre São Francisco de Assis e Carlo, na doença e no modo como a enfermidade e a morte não deve gerar medo, mas convidar à proximidade a Deus, à Eucaristia. Então, recordou como na doença São Francisco elevou o cântico das criaturas e a atitude de Carlo Acutis diante de sua enfermidade foi semelhante. Foi uma atitude de alegria e de comunhão com Deus e o próximo. Por sua vez, Padre Máximo Angelilli, diretor nacional do Escritório de Pastoral da Saúde, ofereceu uma série de reflexões que lhe sugeriram
a experiência de fé de Carlo e sua breve experiência de doença. Explicou que o sofrimento faz parte da vida e, como tal, pode propiciar um encontro eucarístico. O sofrimento em si não é buscado, não se contempla. Só podemos dar um valor a si ao sofrimento. O sofrimento é uma dimensão da vida, uma dimensão natural como a morte. Desse modo, com nossas decisões, podemos ler o sofrimento com uma leitura de esperança ou com uma leitura de recusa. Carlo viveu a experiência da doença e da morte como fez porque toda sua experiência teve um forte vínculo com a Eucaristia. Nesse sentido, exemplos como o de Carlo Acutis dão uma dimensão cristã ao sofrimento, na qual Jesus está presente. Quando Jesus diz: "Não os deixarei só", quer dizer precisamente isso: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo. E não é apenas uma promessa espiritual, é real, é viva, vivificante. Está presente na Eucaristia e por isso Carlo estava fortemente unido à Eucaristia, porque sabia que na Eucaristia está verdadeiramente Jesus. Também assinalou que, quando Jesus disse: "Amai uns aos outros como eu vos amei", é um mandato fortemente eucarístico. De fato, a Eucaristia é o mistério central de nossa fé. A Eucaristia transforma a dor em tempo de esperança e em prova de amor. Então, meus amados irmãos, este foi um dos temas, que foi noticiado sobre esta discussão, por ocasião da beatificação do Carlo Acutis. Então, de acordo com o site ACI Digital, no dia 1º de outubro foi aberto o túmulo de Carlo Acutis, o adolescente italiano que será beatificado no sábado, dia 10, e cujo corpo parece não ter sofrido a decomposição dos anos. Porém, pode-se dizer que é um corpo incorrupto. Carlo, chamado de Cyberapóstolo da Eucaristia, faleceu aos 15 anos em 2006 de leucemia, com a abertura de seu túmulo há poucos dias e sua beatificação em Assis, Itália. Foram divulgados imagens do corpo do adolescente vestido de calça jeans e casaco de moletom e com um terço nas mãos. O estado de conservação de seus restos mortais levou muitas pessoas a afirmarem nas redes sociais que se trata de um corpo incorrupto. No entanto, em declarações recentes à CI Digital, o reitor do Santuário do Despojamento em Assis, Padre Carlo Acácio Gonçalves Ferreira, explicou que o corpo de Acutis está em um estado muito íntegro, não intacto, mas íntegro, conserva todos os órgãos. Indicou que já fizeram trabalho sobre o rosto, mas é bonito que pela primeira vez na história será possível ver um santo vestido de calça jeans, tênis e moletom. Isso é uma grande mensagem. Podemos sentir sua santidade não como uma coisa distante, mas como algo ao alcance de todos, porque o Senhor é o Senhor de todos, expressou. Os fiéis podem venerar seu corpo. O Santuário do Despojamento em Assis permanecerá aberto de 1º a 17 de outubro. Então, lá ficou aberto para visitação, por ocasião da beatificação de Carlo Acutis. À tarde haverá um evento online dedicado aos jovens com o título Bem-aventurado na Escola da Felicidade com Carlo Acutis.
Então, meus amados irmãos, este jovem que viveu uma enfermidade tão repentina e tão agressiva como a leucemia, que no caso dele foi, foi uma leucemia rara, onde as veias explodem pela pressão sanguínea e causa muita dor. Então ele morreu de hemorragia, onde suas veias todas explodiram por conta dessa pressão sanguínea. E foi um período muito doloroso, né? E tem várias histórias, né, que eu já pesquisando ouvi. É uma que ele andava sempre, tinha muitos textos e andava sempre com textos. E no seu caminho, onde ele ia para a igreja, sempre a, ele estava todos os dias adorando o Senhor. Todos os dias ele passava na igreja para adorar o Senhor Jesus na Eucaristia. Então, quando ele fazia esse percurso, ele ia soltando textos pela rua. E quando perguntado, questionado por que ele fazia isso, ele dizia que a pessoa que encontrasse o texto estaria precisando mais do texto do que ele, já que ele tinha vários textos. E era isso que ele fazia sempre no seu percurso. Ele soltava os textos na rua. E também o testemunho da irmã Zélia Garcia, né, que teve um encontro com ele e antes do processo de beatificação ela já não tinha dúvidas de que ele seria um grande santo da nossa igreja, um jovem de apenas 15 anos, mas que teve a oportunidade de ter um diretor espiritual, era devoto de São Francisco de Assis, por isso seu túmulo foi em Assis. E também, por ser de família rica, o pai lhe ofereceu uma viagem para a Terra Santa, para que ele pudesse conhecer os lugares por onde Jesus caminhou. E ele, em resposta, disse a seu pai que por que ele iria para um lugar onde Jesus caminhou, se ele tinha a oportunidade de estar com Jesus todos os dias. Ou seja, meus amados irmãos, ele preferiu estar em adoração ao Santíssimo Sacramento do que viajar para a Terra Santa, para conhecer os lugares por onde Jesus passou. Ele preferiu estar com Jesus na Eucaristia. E ele também pesquisava vários milagres eucarísticos espalhados pelo mundo. É belíssima a história dele, embora não seja muito conhecido. O padre que participou, né, do processo de beatificação também foi um brasileiro, um padre brasileiro, que teve a oportunidade de ficar hospedado na casa dos pais de Carlo Acutis. E o milagre que o transformou em beato também ocorreu no Brasil, a cura de um menino, né, lá do região centro-oeste, região sudeste, uma coisa assim. Não me recordo agora a cidade da criança. Mas uma ligação desse beato muito forte com o Brasil. Então vamos ao nosso tema de hoje, o amor à igreja. É dever de todo católico amar a igreja profundamente. E nós vimos isso em Carlo Acutis, que ele ofereceu a sua doença pela igreja e pelo Papa. A igreja é o meio de Deus que Deus Pai escolheu para salvar-nos, depois que o pecado entrou em nossa história. É o corpo místico do seu Filho, no qual ele nos reúne como uma só família de Deus. Então, a igreja é em Cristo como que o sacramento ou o sinal e instrumento da íntima reunião com Deus e da unidade de todo o gênero humano. Lumen Gentium, parágrafo 1º, é um documento do Concílio Vaticano II.
Ela é o instrumento da redenção de todos os homens, sacramento universal da salvação, pelo qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. Ela é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade, disse o Papa Paulo VI. Pela Igreja, ensina o Catecismo, Deus quer transformar o gênero humano no único povo de Deus, consagrado no único templo do Espírito Santo. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 776. Ela é esse navio que navega bem neste mundo, ao sopro do Espírito Santo, com as velas da cruz do Senhor plenamente desfraldadas. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 845. E no parágrafo 761, para mostrar-nos toda a sua importância, o Catecismo da Igreja diz que ela é a reação de Deus ao caos provocado pelo pecado. Então, a Igreja, meus amados irmãos, é a nossa mãe. É através dela que renascemos para Deus, através do batismo. Por isso deve ser conhecida, amada, respeitada, obedecida e defendida. Só ela perdoa os nossos pecados. É ela e somente ela que nos dá o corpo e o sangue do Senhor na Sagrada Eucaristia para remédio e sustento de nossas forças. É ela que nos dá a efusão do Espírito Santo pela crisma. É ela que transforma em sacramento e bênção a nossa união conjugal. É ela e somente ela que nos dá os sacerdotes. É ela que, enfim, nos unge no leito de dor e da morte. É ela que nos levará ao céu e é por ela que viveremos a eternidade em Deus. Ela é a noiva do Cordeiro. Quem a rejeita conscientemente rejeita a própria salvação e o próprio Deus que a instituiu, diz o Catecismo. Apoiado na Sagrada Escritura e na tradição, o Concílio ensina que esta igreja peregrina é necessária para a salvação. O único mediador e caminho da salvação é Cristo, que se nos torna presente no seu corpo, que é a igreja. Ele, porém, inculcando com palavras expressas e a necessidade da fé e do batismo, ao mesmo tempo confirmou a necessidade da igreja, na qual os homens entram pelo batismo, como que por uma porta. Por isso não podem salvar-se aqueles que, sabendo que a Igreja Católica foi fundada por Deus, através de Jesus Cristo, como instituição necessária, apesar disso não quiseram entrar nela, ou então perseverar. Lumen Gentium, parágrafo 14, e Catecismo da Igreja Católica, número 846. São João Roberts, uma das vítimas de Henrique VIII, após este se tornar o chefe da Igreja na Inglaterra, antes de morrer na forca, pôde gritar para todos ouvirem aquela frase que os santos padres repetiam nos primeiros séculos: fora da Igreja não há salvação. Retirado do livro Um Santo para Cada Dia, da editora Paulinas. Então, meus amados irmãos, como nós podemos ver aí que nós devemos amar a igreja, nós como cristãos católicos. Cristo e a igreja são uma só realidade. São Paulo diz: Cristo é a cabeça do corpo, que é a igreja. Colossenses capítulo 1, versículo 18. Vós sois o corpo de Cristo, e cada um de sua parte é um dos seus membros. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Santo Agostinho a chamava de Cristo total e dizia: alegremo-nos, portanto, e demos graças por nos termos tornados não somente cristãos, mas o próprio Cristo.
Admirai e rejubilai, nós nos tornamos Cristo. A igreja é o lugar em que a humanidade deve reencontrar a sua unidade e sua salvação, ensina o catecismo. Quem não ama a igreja não ama Jesus Cristo, e amá-la implica em conhecê-la, respeitá-la, obedecê-la, servi-la e dar a vida por ela. Santa Joana d'Arc disse a seus juízes: quanto a Jesus e a igreja, parece-me que são uma só coisa e que não há questionamento sobre isso. São Bernardo, o doutor Melífluo, mostra todo o seu amor à igreja nessas palavras memoráveis: permaneceremos na fé e combateremos até a morte, se for necessário, pela igreja, nossa mãe, com as armas que nos são permitidas, não com escudos e espadas, mas com as orações e as lágrimas a Deus. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aí o grande amor que os santos tinham pela igreja, né? Tanto o beato Carlo Acutis como estes outros santos citados aqui no texto. Todos os santos e santas amaram a igreja com um amor imenso, dedicando a ela toda a sua vida. Santa Teresa de Ávila, no seu Caminho de Perfeição, diz: procurai a limpeza de consciência e humildade, desprezo de todas as coisas do mundo e fé inabalável no que ensina a Santa Madre Igreja. Então, a Igreja é a esposa de Cristo e por ela ele derramou o seu sangue. Os santos padres gostavam de compará-la à arca de Noé, a única que salva do dilúvio. Nela vive o Senhor. Ela é a nossa garantia de paz, verdade e salvação. Infelizmente, essa boa mãe é tantas vezes mal amada por muitos dos seus filhos. Muitos não a conhecem e por isso não a amam, a desprezam e criticam, a ofendem, sem perceber que estão ofendendo e magoando o próprio Jesus. Então, meus amados irmãos, tempo agora de um pequeno intervalo e já retornamos. Já retornamos, meus amados irmãos, do nosso pequeno intervalo e vamos falar sobre o tema o amor à igreja. Mas antes de iniciarmos este bloco, vou responder aqui a uma dúvida do nosso ouvinte Cauê Varela, que disse que odiava a fé católica, e ele vai perguntar se eu também fiz esse caminho de estudar a igreja para refutá-la. E agora eu vou dar a resposta. Não, amado irmão e ouvinte, eu nasci católico e nunca saí da igreja católica, mas não conhecia a igreja católica. E de uns anos de 2009 para cá, comecei a estudar um pouco mais sobre a igreja, sobre os documentos, sobre a vida dos santos, né? E o Espírito Santo foi me iluminando, abrindo a minha mente ao entendimento da realidade e da verdade nua e crua sobre a igreja, que muitas vezes foi caluniada até pelos livros de história, onde a gente estuda na escola, que a igreja é a grande vilã, que manipula, como diz Karl Marx, que ele disse que a igreja é o ópio do povo, quando na realidade é o povo que não conhece a igreja. Se conhecesse a igreja, amaria como os santos a amam, como nos ensina o Catecismo da Igreja Católica, a Sagrada Eucaristia e a Sagrada Tradição. E por isso que eu decidi conhecê-la cada vez mais e estudar, para que eu pudesse amar, porque só se ama aquilo que conhece. E eu tinha uma visão muito longe da realidade
do que realmente é a Santa Igreja. Então a Igreja é divina e humana. Divina porque nasceu de Jesus, então santa devido à santidade de Jesus, o Filho de Deus. E humana é a parte que nos cabe a nós. Por isso é santa, embora formada por pecadores, mas invencível e infalível quando ensina a fé e a moral, pois tem a assistência do próprio Senhor que nela vive continuamente. Eis que estarei convosco todos os dias. Não nos desesperemos nem desanimemos com os erros e com os pecados dos seus membros, mas, por mais que eles sejam abundantes, não conseguirão afundar a barca de Pedro, que recebeu do Senhor a garantia de que as portas do inferno jamais prevalecerão contra ela. A parte humana que somos nós sempre será falha, mas a sua alma, o Espírito Santo, jamais permitirá que ela erre em o seu caminho. Jesus lhe prometeu antes de sofrer a paixão: muitas coisas ainda tenho a dizer-vos, mas não a podeis suportar agora. Mas, quando vier o Paráclito, o Espírito da verdade, ensinar-vos-á toda a verdade. João capítulo 16, versículo 12. Então, meus amados irmãos, a barca de Pedro, São João Bosco teve um sonho de uma grande embarcação que era agitada pelas ondas do mar violenta. E diante desta embarcação havia duas grandes colunas, uma a Eucaristia, a outra a Nossa Mãe Santíssima, a Imaculada Virgem Maria. Então, de acordo com a interpretação revelada em sonho a São João Bosco, a embarcação era a igreja, as duas pilastras, as duas colunas de sustentação era a Eucaristia e a Nossa Mãe Santíssima, ela que está sempre intercedendo ao Pai por nós. Pode haver garantia maior do que essa? Se o Espírito Santo foi prometido e dado por Jesus para guiar a sua igreja, como então ela poderia errar o caminho da salvação? Antes de pensar que a igreja poderia ter errado o caminho da fé, seria preciso aceitar que as promessas que ele fez à igreja não se cumpriram, ou que ele mentiu para os seus apóstolos na última ceia. Mas isto jamais. Jesus não pode errar porque é Deus. Desde Pedro, a igreja já teve, e aqui ele fala, 265 papas. Enfrentou até aqui 2000 anos de perseguições, heresias e outros tantos perigos que somente uma instituição divina poderia resistir. Esta é a maior prova. Se nem os pecados dos seus filhos, leigos, padres, bispos e papas a destruíram, é porque de fato ela é divina. Certa vez, um jornalista perguntou a um cardeal da Tchecoslováquia, František Tomášek, em 1985, nos tempos difíceis da perseguição comunista naquele país: Eminência, não está cansado de combater sem êxito? E o cardeal respondeu: digo sempre uma coisa: quem trabalha pelo reino de Deus faz muito. Quem reza faz mais ainda. Quem sofre faz tudo. Este tudo é exatamente o pouco que se faz entre nós na Tchecoslováquia. Revista Pergunte e Responderemos, edição número 284, de janeiro de 86. Então, como disse Pascal através da igreja, Cristo continua a sua paixão. Então, meus amados irmãos, nós vemos que a luta é desde o início da formação da igreja. E é esta luta que nós devemos travar, que nós devemos lutar. Uma luta de santidade, de caminho
pela verdade e para a verdade, que é o próprio Cristo Jesus. Então, a igreja é este guia. Outro exemplo maravilhoso de amor à igreja dado em nossos tempos foi o do Monsenhor Ignatius Onpin-Mei, bispo de Xangai, no dia seguinte à sua libertação, depois de passar 30 longos anos nos cárceres da China comunista. Por amor a Cristo e à Igreja Católica, assim se expressou ele: eu fiquei fiel à Igreja Católica Romana. 30 anos de prisão não me mudaram. Eu guardei a fé. Eu estou pronto amanhã a voltar novamente à prisão para defender minha fé. Então, meus amados irmãos, aí está um testemunho de amor à Igreja. Que estas palavras sirvam de estímulo para aqueles católicos de pouca convicção que, por qualquer erro dos homens da Igreja, já querem abandoná-la ou desprezá-la. Que sirva também àqueles que, conhecendo o ensinamento da Igreja sobre os assuntos de fé e da moral, no entanto, preferem seguir a própria consciência, ao invés de seguir aquilo que ensina a Igreja com a assistência do Espírito Santo. Ele mesmo é a memória viva da Igreja. Então, meus amados irmãos, nós podemos ver aí grandes testemunhos de amor à Igreja, de santos e deste bispo na China comunista que passou 30 anos preso e, ao ser libertado, disse que estaria pronto para voltar à prisão, defendendo a sua fé, defendendo a Igreja, sendo fiel ao próprio Cristo, denunciando os erros do comunismo. Hoje não é diferente, vemos esta grande perseguição na Nicarágua, embora o assunto tenha esfriado na imprensa, mas a perseguição continua também em vários países, né, na África, do Oriente Médio, onde o Estado Islâmico persegue e mata os cristãos sem piedade, e eles morrem defendendo a fé, como morreu também no México aquele jovem que deu sua vida, né, que vai testemunhar perante a sua família, dizendo que era muito fácil ir para o céu, bastava entregar sua vida pela igreja, e foi o que ele fez na revolução, lá na perseguição à igreja no México. San José, este santo mexicano, pequeno, jovem, menor de idade, que não pôde nem servir no exército que defendia a igreja, mas que deu sua vida para salvar o líder, né, e também testemunhar a sua fé. Teve os pés, o couro dos pés arrancado, uma bala atravessando o seu corpo, e com o sangue que escorria, ele escreveu: Viva Cristo Rei. Então, meus amados irmãos, são grandes exemplos de amor à igreja, de testemunho de fé. Não se pode dizer mais ou menos católico, isto é, aceitar uma ou outra verdade religiosa ensinada pela igreja, deixando algumas de lado. Isto é orgulho espiritual de alguém que pensa que pode saber mais do que a igreja, assistida e guiada pelo Espírito Santo desde Pentecostes. O catecismo da igreja ensina que o que nos salva é a verdade. Com efeito, Deus quer que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Então, Deus quer a salvação de todos pelo conhecimento da verdade. A salvação está na verdade. E São Paulo disse que a igreja é a coluna e o fundamento da verdade. Em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 15, a missão do magistério está ligada ao caráter definitivo da aliança instaurada por Deus em Cristo com seu povo.
deve protegê-lo dos desvios e dos afrouxamentos e garantir-lhe a possibilidade objetiva de professar sem erro a fé autêntica. O ofício pastoral do magistério está, assim, ordenado ao cuidado para que o povo de Deus permaneça na verdade que liberta. Para executar este serviço, Cristo dotou os pastores do carisma de infalibilidade em matéria de fé e de costumes. O exercício deste carisma pode assumir várias modalidades. Então, o grande Papa São Gregório VII, que quebrou a fúria de Henrique IV e a triste investidura leiga dos séculos X e XI, disse no seu documento Dictatus Papae: a Igreja Romana nunca errou e, segundo o testemunho das Escrituras, nunca cairá no erro. Ninguém deve ser considerado católico se não estiver em pleno acordo com a Igreja. Está aí no Registro Gregório VII, o testemunho do Papa São Gregório VII. Quem não tem um conceito exato, uma percepção viva da infinita, absoluta e inefável majestade de Deus, na inviolabilidade soberana dos seus direitos, não pode entender a intransigência dogmática da Igreja Católica. A Igreja não é autora de um sistema humano, filosófico ou religioso, é depositária autêntica de uma revelação divina. Cristo ensinou-nos uma doutrina celeste. A doutrina que eu vos ensinei é daquele que me enviou. São João, capítulo 7, versículo 16 e capítulo 12, versículo 49. Aos seus discípulos ordenou que a transmitisse a todo o gênero humano na sua integridade incorruptível. Ensinai-lhes a observar tudo o que eu vos mandei. Tudo o que vos mandei. Mateus 26, 20. É para que a falibilidade humana não alterasse o depósito divino. Prometeu-lhes a eficácia preservadora de sua assistência. Estarei convosco até o fim dos séculos. A Igreja Católica tem, pois, promessa divina de imortalidade e infalibilidade. Então, meus amados irmãos, é isso que nós devemos fazer, procurar conhecer a Igreja, procurar a verdade da doutrina, não o que algumas pessoas dizem que acham que a Igreja é, ou que pensam que a Igreja devia ensinar, ou que pensa que a Igreja devia mudar, porque os tempos mudaram. Não, meus amados irmãos, a doutrina de Deus não muda, e é isto que a Igreja preserva e mantém. Não pode mudar porque a doutrina de Deus, o Deus não muda. O que ele disse antes continua a valer agora. E é por isso que muitos não entendem, porque não aceitam, não reconhecem a autoridade para observar os mandamentos de Deus. Então, o evangelho de hoje, evangelho de São João, capítulo 6, versículos de 16 a 21, um evangelho curtinho, meus amados irmãos, bem pequeno. Hoje, sábado, dia que a igreja celebra e faz memória da nossa Mãe Santíssima, dedicada a ela. E ontem a igreja celebrou o Santo Anselmo. Então, meus amados irmãos, que nós possamos ouvir atentamente a palavra de Deus, o próprio Jesus falando conosco neste evangelho de hoje. Então, ao cair da tarde, os discípulos desceram ao mar, entraram na barca e foram em direção a Cafarnaum, do outro lado do mar. Já estava escuro e Jesus ainda não tinha vindo ao encontro deles. Soprava um vento forte e o mar estava agitado. Os discípulos tinham
remado mais ou menos 5 quilômetros, quando enxergaram Jesus andando sobre as águas e aproximando-se da barca, e ficaram com medo. Mas Jesus disse: Sou eu, não tenhais medo. Quiseram então recolher Jesus na barca, mas imediatamente a barca chegou à margem para onde estavam indo. Palavra da nossa salvação. Então, meus amados irmãos, este evangelho de hoje tem grande significado, né? Nós falamos aqui que os discípulos de Jesus estavam atravessando o mar de Cafarnaum na barca, mas Jesus ainda não estava com eles. O mar estava agitado, assim como a nossa vida é no nosso dia a dia, agitada pelas preocupações, pelas perseguições, pelas nossas emoções que muitas vezes deturpam o nosso pensamento. Mas Jesus vem sempre ao nosso encontro e com a sua voz doce e mansa diz: Não tenhais medo, sou eu. E é o que ele diz para cada um de nós durante esses 20 séculos de existência da igreja, do cristianismo. Não tenhais medo, eu venci o mundo. No mundo havereis de ter tribulação. Então Jesus está sempre a nos orientar por meio da igreja, por meio da sua doutrina, a verdadeira doutrina, a doutrina que ele ensinou aos apóstolos, conservada pela igreja, não o que algumas pessoas pensam. E é isso que ele vai dizer para nós hoje. O mar agitado jamais pode nos tirar a paz se nós tivermos como centro da nossa vida o próprio Cristo, a Eucaristia, assim como o Beato Carlo Acutis e tantos outros grandes santos. São Padre Pio viveu no mar agitado das perseguições, mas nunca desistiu, sempre lutou pela verdade, pela igreja, com amor aos homens, um respeito à autoridade do bispo, mesmo sendo um bispo que o perseguia, um bispo que cometeu vários pecados, mas ele reconhecia e não permitia que ninguém difamasse o seu bispo, embora falasse a verdade. Mas o amor à igreja que ele tinha era muito maior, porque ele sabia que o homem comete o erro, comete o pecado, mas a igreja nunca erra no seu ensinamento, né? Santa Gema Galgani, outra grande santa que amava muito a igreja, né? Que durante um período foi proibida pelo seu pároco, pelo padre, de entrar na igreja, meus amados irmãos. Veja muito bem, de entrar na igreja. E ela nunca difamou ou falou mal da igreja, né? Reconhecia a autoridade do sacerdote e sofria com isso, mas oferecia à igreja, a Cristo, a Jesus, todo este sofrimento e tantos outros. A própria Santa Joana d'Arc, né, que foi queimada numa fogueira por um julgamento injusto, ocasionado por um bispo corrupto que se vendeu e traiu a igreja. E a igreja reconheceu esse erro e realmente a considerou santa. Então, meus amados irmãos, nós devemos ter vivo em nossa mente esse amor à igreja. Não nos é permitido ser mais ou menos católico. Devemos ser realmente cristãos católicos. Amar a igreja, conhecer, porque só se ama aquilo que conhece, meus amados irmãos. Então, busquem conhecer a igreja, a história da igreja, que é belíssima, que é riquíssima, a vida dos santos, o amor que os santos tinham e demonstravam pela igreja. É isso que vai nos fazer cada vez mais cristãos verdadeiros,
aqueles que defendem o verdadeiro ensinamento de Jesus, que obedecem à igreja, que obedecem os mandamentos da lei de Deus, a doutrina, a sã doutrina da Igreja Católica, amam e a defendem. Então, meus amados irmãos, rezemos esta Ave Maria, pedindo à Nossa Mãe Santíssima a sua intercessão, para que cada vez mais cristãos católicos possam conhecer a verdadeira Igreja Católica, a Igreja, a sua doutrina, amá-la, respeitá-la, seguir os seus ensinamentos, seguir o próprio Cristo Jesus, seu Filho. Então rezemos oferecendo esta Ave Maria pela Igreja, que somos nós, todos nós, pelo Papa Francisco, pelos bispos do mundo inteiro, pelo nosso bispo, Dom Geraldo, pelo bispo da sua cidade, meus amados irmãos, possa mencionar o nome dele. E os bispos do Brasil estão em mais uma Assembleia Geral dos Bispos da CNBB, e a Virgem Maria possa guiá-los a Jesus, possa gritar aos seus ouvidos: fazei tudo o que ele vos disser. Rezemos também pelos sacerdotes do mundo inteiro, e aqui eu menciono o nosso pároco, Padre José Vanils, que você possa colocar o seu pároco. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Viva Cristo Rei, viva a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Bom, meus irmãos, eu quero agradecer pelo carinho da sintonia e lembremos sempre de a missa aos domingos. Amanhã é domingo, dia do Senhor, que a gente possa estar rezando o terço em família. Se você não consegue por conta do trabalho, mas reze o terço. Visite a Capela do Santíssimo sempre que possível. Se você não pode ir todos os dias porque mora distante da igreja, mas é interessante sempre que você passar por uma igreja, você fazer isso, entre. Ele está lá à nossa espera, nos esperando para que a gente chegue até ele, nos aproxime. Agradeça a ele por tudo que ele faz na nossa vida. Conte a ele, assim, bem próximo os nossos problemas e ele com certeza dará a solução. Eu sei que o pecado, meus irmãos, às vezes nos paralisa, né? E quando nós vamos ao encontro de Jesus, ele tem o poder, assim, de nos libertar, de nos transformar, né? De modificar totalmente a nossa vida. Só depende de nós. Nós só precisamos dar o primeiro passo em direção a ele, né? Aí nós ficamos, assim, cheios de força para enfrentarmos as nossas cruzes, batalhas e a tempestade, né? Eu quero colocar em oração as nossas famílias, os nossos filhos, juventude, porque o mundo assim está cheio de coisas boas, né? Muito fácil da gente se apaixonar pelas coisas do mundo e às vezes isso são muito atrativas e acaba que a gente esquece de participar das coisas da igreja. E que a gente pode estar assim pedindo a Deus para que ele possa nos guiar nesse caminho de luz, né? Que é o reino dos céus, né? Que possa assim nascer no coração de cada um de nós a fé e a esperança. E que nunca nos falte a esperança da cura, né, meus irmãos? E que possamos alimentar o nosso espírito com oração todos os dias. Nós sabemos assim que o nosso corpo precisa de alimento e o nosso espírito também. E o alimento do espírito é a oração. Então, meus irmãos, eu quero agradecer mais uma vez por estar conosco aqui durante essa hora de programa. Continue ligadinho aí na programação da Rádio JC Guaçucê, porque vem chegando aí a Hora da Misericórdia com o Padre Reginaldo Manzotti. E um forte abraço a todos vocês, que todos os sábados estão aqui conosco, fazendo com que a nossa tarde brilhe ainda mais. Um forte abraço a todos e até no próximo sábado, se assim Deus nos permitir.